Olá pessoal, esse é um projeto da UTF-PR Guarapuava, é o projeto de recursos digitais aplicados ao ensino de matemática. O objetivo desse projeto é produzir videoaulas para aperfeiçoar e auxiliar a compreensão de alguns conceitos básicos da matemática. Os coordenadores desse projeto são o professor Michel Teston Sensato, a professora Cediane Carme Lunardi Hernandes. As correções foram feitas pelo professor Michel Teston Sensato, pelo professor Juliano Gonchorowski e pela professora Tatiane Cardoso Batista e pelo professor Alexandro de Castilho. As gravações foram feitas por Gustavo Silva Rodrigues, que sou eu, e Gabriel Berton Pereira da Silva. Site e divulgação na web foram feitas pelo Luciano Marreiro Abílio. Então vamos dar início à aula de geometria analítica. Nessa aula estudaremos os seguintes tópicos: plano cartesiano, ponto médio, distância entre dois pontos, condição de alinhamento de três pontos, equação geral da reta, coeficiente angular da reta, retas paralelas, retas coincidentes, retas concorrentes e retas perpendiculares, ângulo entre duas retas e circunferência. O primeiro tópico que vamos ver é o plano cartesiano. A definição de plano cartesiano é a seguinte: plano cartesiano é um sistema formado por dois eixos perpendiculares entre si em um ponto chamado de origem. Aqui, dois eixos perpendiculares entre si e um ponto que a gente chama de origem, onde o eixo OX é o eixo das abscissas e OY é o eixo das ordenadas. Esse é o eixo X, que é o eixo das abscissas, esse é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. E temos que o ponto 0 é igual ao ponto 0, 0, que é a origem do plano cartesiano. Cada ponto P do plano cartesiano possui uma abscissa A e uma ordenada em B. Ou seja, tem uma abscissa em A, um ponto que pertence ao eixo X, e tem uma ordenada em B, um ponto que pertence ao eixo Y. Indicado pelo par AB, chamamos de coordenadas cartesianas de P. Ou seja, esse entre parênteses A, B são as coordenadas cartesianas de P, onde A é o ponto das abscissas e B é o ponto da ordenada. Quadrantes. Dois eixos dividem o plano cartesiano em quatro regiões ou quadrantes, ou seja, o eixo X e o eixo Y dividem o plano cartesiano em quatro quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Exemplo: localizar os pontos abaixo no plano cartesiano. Temos os seguintes pontos: A, B, C e D. No primeiro ponto, nós temos que a coordenada é o ponto A, 1, menos 1, onde a coordenada x é 1, ou seja, aqui você anda do 0 até o 1, e a coordenada para y é menos 1. Então você vai andar do 0 para y até o menos 1. Do 0 para o 1, para x, porque é 1 aqui, e do 0 para y até o menos 1 para y, porque aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, as abscissas ordenadas. Daí você anda 1 para x, menos 1 para y. O ponto A fica aqui. Daí, o ponto B. Nós temos que o ponto B é 4, 5. A coordenada x é 4, a coordenada y é 5. Então, você anda até o 4 para o x, aqui, e você anda até o 5 para o y, aqui. Então, o ponto vai ficar aqui, onde é 4 para o x e 5 para o y. E no ponto C, temos que é raiz de 2 e 2 raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41, arredondando aí. 1,41, que está mais ou menos aqui. E 2 raiz de 2 está aproximadamente por aqui. Então você anda aproximadamente 1,41 para cá e 2 raiz de 2 para cá. Daí agora, ponto D, temos que a coordenada x é 0 e a coordenada y é 6. Você anda 0 para x, ou seja, você não anda, você fica quieto aqui.
e você anda 6 para y. Ou seja, você vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponto D fica aqui. Só para concluir, o segredo aqui é o seguinte: é você olhar o eixo x e o eixo y. Para a coordenada x, você anda o número de casas que a coordenada x pede. Se for 1, 2, 3, ao número que for necessário. Se for para o eixo y, a mesma coisa, o número de coordenadas que pede. 1, 2, 3, 2 raiz de 2. Em caso de coordenada negativa, anda-se para a esquerda, tanto para o x quanto para o y. Bissetriz dos quadrantes. Quanto às retas de um plano cartesiano, inicialmente vamos dar destaque a duas: a bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. Mas primeiro vamos falar da bissetriz dos quadrantes ímpares. Todo ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares apresenta abscissa igual à ordenada. Ou seja, todo ponto que pertence a essa reta, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, a abscissa, o elemento em x, é igual à ordenada, que é igual ao elemento em y. Então, isso aqui da mesma forma. Por exemplo, se aqui é menos a, aqui é menos a. Se aqui é a e aqui é a. A e menos a e a, menos a e menos a. Bissetriz dos quadrantes pares. Todo ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes pares apresenta abscissa igual ao oposto da ordenada. Menos a, menos a. Segmento. Definição: segmento é uma porção limitada da reta. É uma porção da reta, é um pedaço da reta. Segmento AB, onde os pontos A e B chamam-se extremidades do segmento. Exemplo: represente o segmento AB no plano cartesiano, onde A é igual ao ponto 1, 2 e B o ponto 4, 3. Aqui representa no plano cartesiano, ponto 1, 2 e o 4, 3, o segmento AB. Ponto médio. Dados dois pontos x1, y1 e x2, y2, as coordenadas do ponto médio do segmento PQ são m, xm, ym. Ou seja, você tem dois pontos, primeiro ponto e segundo ponto. Primeiro ponto tem coordenadas x1 e y1, segundo ponto x2 e y2. O ponto médio é a metade desses dois pontos, que é xm e ym, onde xm e ym, xm é igual a x1 mais x2 dividido por 2. É a soma de x1 com x2 divide por 2. E ym é y1 mais y2 divide por 2. É a soma de y1 mais y2 divide por 2, você acha que é ym. Exemplos: encontre as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Letra A, temos o ponto A e o ponto B. Ponto A, menos 2 e menos 6, as coordenadas dele. E o ponto B, as coordenadas dele, 8 e 4. Temos a fórmula primeiro para xm, que é x1 mais x2 sobre 2. Tem x1 e y1 desse ponto, e aqui x2 e y2. Substituindo, menos 2 e o 8, fica menos 2 mais 8 sobre 2, que fica 6 sobre 2, que é igual a 3. E para o ym é a mesma coisa, y1 mais y2 dividido por 2. Y1 que é menos 6, mais 4 sobre 2. Menos 6 mais 4 sobre 2. Aqui fica menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. A representação, aqui o ponto A, que ele é menos 2 para x e 6, menos 6 para y. E o ponto B, que é 8 para x e 4 para y. E o ponto M, que ele é intermediário, que ele é 3 para x, menos 1 para y. Portanto, o ponto médio do segmento AB é M3 menos 1. Letra B, encontrar as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Para os pontos A, que é 0, 4, e B, que é 3 e 4. Daí temos que a fórmula é
xm é igual a x1 mais x2 sobre 2. Substituindo x1 e x2, temos 0 mais 3 sobre 2, que é igual a 3 sobre 2. E para o ym, temos y1 mais y2 sobre 2, que é igual a y1 mais y2 dividido por 2, que é 4 mais 4 sobre 2, que vai ser igual a 8 sobre 2, igual a 4. Apresentando isso no plano, é isso aqui: o ponto A, o ponto B e o ponto M. Portanto, o ponto médio do segmento AB é M, 3 sobre 2 e 4. Distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos A e B, situados num plano cartesiano, pode ser determinada em função das suas coordenadas. Ou seja, nós temos aqui o ponto A e o ponto B. E a distância entre os dois pontos é essa distância aqui em vermelho. É isso aqui a distância entre A e B. É isso aqui que queremos determinar. Inicialmente, supondo que x1 seja diferente de x2 e y1 seja diferente de y2, o segmento AC, que é esse aqui, AC, mede em módulo é x2 menos x1. E o segmento BC mede em módulo y2 menos y1. A distância entre A e B é igual à medida da hipotenusa do triângulo ABC, retângulo em C. Para calcular essa medida, aplicamos o teorema de Pitágoras e obtemos que a fórmula da distância é isso aqui, que é isso aqui ao quadrado, essa distância de AB ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado. Aí daí a fórmula da distância é essa aqui, distância entre dois pontos. Exemplos: determine a distância dos pontos A e B. É só substituição de fórmula isso aqui. Temos que a fórmula da distância de dois pontos é isso aqui. Como os pontos x1, y1, x2 e y2 conhecidos agora, substituindo na fórmula, x1 igual a 1, x2 igual a 4, y1 igual a 3, y2 igual a 7. Substituindo na fórmula, temos isso aqui. 4 menos 1 é igual a 3. E 7 menos 3 é igual a 4. Que fica 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dentro da raiz quadrada. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Fica 9 mais 16 dentro da raiz quadrada, que é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Logo, a distância entre o ponto A e B é igual a 5. Segundo exemplo, menos 3, 7 e ponto A, e o ponto B, 7 menos 1. x1, agora conhecendo que é x1 e y1, x2 e y2, substituindo na fórmula, nessa fórmula aqui, temos só substituição de fórmula, não tem segredo. 7 menos 3, isso tudo ao quadrado, mais menos 1 menos 7, isso tudo ao quadrado, raiz quadrada. 7 menos 3 é igual a 10, porque aqui vai ter o jogo de sinal, vai ficar mais 3 com 7, 10. Menos 1 com menos 7, menos 8. 10 ao quadrado é igual a 100. 8 ao quadrado é igual a 64. E vai ficar 10 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado, que é igual a 100 mais 64, que é igual a 164. Então, a distância de A e B é raiz quadrada de 164. 164 não pode, você pode deixar o valor da raiz nessa expressão, todos os dois está certo. Ou então, fatorando, fica 2 raiz de 41. Letra C, A é 0,7 e B é 1,3. Substituindo na fórmula, fica 1 menos 0 ao quadrado, 3 menos 7 ao quadrado, que fica 1. Aqui é 4, 4 ao quadrado é 16, fica 1 mais 16, que é igual a raiz quadrada de 17. Logo, a distância de A até B é raiz quadrada de 17. Condição de alinhamento de três pontos. Três pontos A, B e C estarão alinhados, ou seja, pertencerão à mesma reta, se e somente se o determinante da matriz formada pelas coordenadas dos pontos com a última coluna completada com o número 1 for nulo. Ou seja, o determinante dessa matriz, que é formada com os pontos A, B e C,
e a última coluna é completada com 1, se for igual a 0, os três pontos estão alinhados. O que é isso? É você formar essa matriz com o ponto x1 e y1 aqui, esse ponto vem para cá, x2 e y2 vem para cá, ponto B, e as coordenadas do ponto C, x3 e y3 vem para cá. Completa-se a última coluna com 1, e daí resolve-se determinante do método que você quiser, regra de Sarros, cofator, enfim. Se o determinante for igual a zero, os três pontos estão alinhados. Se for diferente de zero, os três pontos não estão alinhados, não pertencem à mesma reta. Aqui são os pontos da abscissa, aqui são os pontos da ordenada. Verifique se os pontos A, B e C pertencem à mesma reta. Temos os pontos A, B e C. Vamos calcular aquele determinante lá. E se o determinante for igual a zero, é da mesma reta. Se for diferente de zero, não é da mesma reta. Aqui, as coordenadas de A vêm em primeiro, as coordenadas de B em segundo, as coordenadas de C em terceiro. A última coluna é completada com o número 1. Daí montamos a matriz. Usando regra de Sarros, temos, repetindo as duas primeiras colunas. Daí fazendo o determinante vai ser igual ao 3 vezes o 3 vezes 1, que é o 9. 1 vezes 1 vezes menos 3, que é menos 3. 1 vezes 0 vezes 5, que é 0. Mais menos 3 vezes 3 vezes 1 é menos 9. Só como troca de sinal, a subtração, fica 9. Mais 9. 5 vezes 1 vezes 3 fica, como troca de sinal, menos 15. E 1 vezes 0 vezes 1 fica mais 0. Daí vai ficar 9 menos 3 mais 9 menos 15. Vai ficar ser igual a 0. Porque 9 com 9, 18. E menos 3 com menos 15, igual a menos 18. 18 com menos 18, igual a 0. Logo, os três pontos A, B e C pertencem à mesma reta. Eles estão alinhados, porque o determinante foi igual a 0. Logo, os pontos A, B e C pertencem à mesma reta. Aqui, eles no plano cartesiano, os pontos A, B e C. E aqui, eles pertencem à mesma reta. Exemplo B, temos os pontos menos 1 e 4, o ponto B 5 e menos 2 e o ponto C 2 e 3. Exemplo B, temos os pontos A menos 1 e 4, B 5 e menos 2, C 2 e 3. Determinar se eles estão ou não na mesma reta, ver se eles estão alinhados ou não. Montando o determinante, que é o primeiro ponto, menos 1 e 4. Coloca aqui o menos 1 e o 4. Que aqui vai as coordenadas dos pontos em x e aqui é a coordenada dos pontos em y. E depois o ponto 5 e menos 2. E depois o ponto 2 e 3, na ordem ABC. ABC. Completa a última coluna com 1. Daí, por regra de Sarros, calculo o determinante agora. E vamos determinar o determinante agora, que vai ser 1 vezes menos 1 vezes menos 2 vezes 1, que é igual a 2, mais 4 vezes 1 vezes 2, que é 8, mais 1 vezes 5 vezes 3, que é 15. Agora é menos, porque menos 2 vezes menos 2 vezes 1 fica mais 4. Menos 3 vezes 1 vezes menos 1 fica mais 3. Eu falo menos porque sempre eu multiplico por menos no começo para poder inverter o sinal, porque está subtraindo. Ou multiplica e depois inverte, não é a mesma. E 1 vezes 5 vezes 4 é 20. Como inverte o sinal, menos 20. Daí isso aqui vai ficar 32 menos 20, que é igual a 12, que é diferente de 0. Logo, os três pontos não pertencem à mesma reta. É mais ou menos isso aqui. O ponto A
até o C, o segmento de reta A, e o segmento de reta B, que é do C até o B. Visivelmente, esses três pontos não pertencem à mesma reta. Aqui temos uma reta, aqui temos outra reta. Reta A, reta B. Reta. A equação geral da reta R é obtida a partir de uma reta que contém dois pontos distintos, A e B, com coordenadas conhecidas e um terceiro ponto, P de x e y, genérico também pertencente a R, ou seja, um ponto genérico também pertence a R. Aqui, o que é isso? É a equação geral da reta, que a gente conhecendo, a gente sabe o ponto A e B, e um terceiro ponto genérico. A partir disso aqui, a gente consegue determinar a equação geral da reta, saber qual a coordenada em qualquer ponto da reta. Igualando o determinante da matriz formada pelas coordenadas do ponto A, B e P, aquela mesma matriz que fizemos anteriormente para a condição de alinhamento de três pontos, que é essa aqui. X, y1, x1, y1, 1, x2, y2, 1 igual a zero. Fazendo isso devido ao fato dos pontos A, B e P pertencerem à mesma reta, como a gente sabe que os pontos pertencem à mesma reta, a gente pode fazer isso. Caso contrário, não poderíamos fazer isso. Então, temos que, fazendo o cálculo do determinante, os sarros, obtemos isso aqui. Daí, colocamos em evidência esses termos. Daí, vamos chamar esse pedaço aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Ou seja, esse coeficiente vamos chamar de A, esse de B e esse de C. Daí, depois que a gente chama isso, fica AX mais BY mais C igual a zero. Que a gente sabe que A é igual a Y1 menos Y2. E B é X2 menos X1. E C é X1 Y2 menos X2 Y1. E isso tudo é igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Toda reta R do plano cartesiano associamos a uma equação da forma x mais by mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais, com a diferente de zero ou b diferente de zero, e x e y são coordenadas de um ponto genérico pertencente a R. Exemplos: determine a equação geral da reta para os casos. Primeiro caso, temos o ponto A, 0 e 2, e o ponto B, 3 e 0. Daí, montando a matriz que tínhamos lá, que é montá-la com ponto genérico, com ponto x e y genérico, o x e o y genérico, nós não sabemos quem é. Ao invés, a mesma coisa que a gente estava fazendo lá para determinar o alinhamento de três pontos, só que no primeiro ponto nós vamos substituir como um ponto genérico, que nós não sabemos quem é. E aqui vem o segundo ponto aqui e o terceiro ponto aqui. Isso é determinante igual a zero. Daí, por sarros, por regra de sarros, nós temos, calculando o determinante disso, fica igual a 2x mais 3y menos 6. Fica aqui, nós pulamos o passo calcular o determinante, mas fica de exercício para vocês. Qualquer dúvida em cálculo de determinante, olha a aula de matrizes determinantes, que vocês vão ver regra de sarros, cofator, vários outros métodos de calcular determinante. Aqui, então, sabemos que o elemento que acompanha o x é o A, o elemento que acompanha o y é o B, e que o termo independente, que não tem nada acompanhado, é o C. Então, temos isso aqui. Portanto, a equação da reta que passa pelos pontos A e B é essa aqui. 2x mais 3y menos 6 igual a zero. Onde o 2 é o A, o 3 é o B e o menos 6 é o C. Que pode ter um exercício que pode perguntar que duas retas são iguais, você tem uma e você quer saber os elementos da outra. Aí você pode igualar por isso, você tem que saber quem é A, quem é B e quem é C. Que A é o elemento que está junto com X, B é o elemento que está junto com Y, e C é o elemento independente, que não tem ninguém acompanhando ele. Letra B, determinar a equação da reta que passa pelos pontos A e B. O mesmo princípio, montar o determinante com x, y, o ponto genérico, o primeiro ponto, o segundo ponto, as coordenadas x vêm aqui, as coordenadas y vêm aqui, calcula o determinante por sarros. Calculando o determinante por sarros, temos que é igual a menos 4x menos 6y mais 12 igual a zero.
Daí, temos que isso vai ser o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Portanto, a equação da reta que passa pelos pontos A e B, A que é 3 e 0 e B é menos 3 e 4, é menos 4x menos 6y mais 12 igual a 0. Letra C, mesma coisa, determina a equação da reta que passa pelos pontos. É montar a matriz. O ponto genérico, o primeiro ponto, 3 e 7, coloca aqui, que nem fazer lá em condição de alinhamentos 3 pontos. E o terceiro ponto, 0 e 9. Com a mesma coisa de a condição de alinhamentos 3 pontos, só que a diferença é que aqui vai ser o ponto genérico e aqui vai ser preenchida com essa coluna. Daí temos esse determinante aqui. Calculamos esse determinante por sarros e o resultado igualamos a zero. Daí fica menos 3y menos 9x mais 7x mais 27 igual a zero. Fica de exercício para vocês resolverem isso aqui. É só multiplicar, não tem segredo aqui. E só multiplicar e somar, que nem cálculo de determinante comum. Daí pode ficar menos 3y menos 2x mais 27. Nesse caso, somamos aqui o menos 9x com mais 7, que fica menos 2x. Que são os coeficientes A, B e C. Portanto, a equação da reta que passa pelo ponto A, 3 e 7, B, 0 e 4, é menos 3y menos 2x mais 27 igual a 0. Se R não é paralelo ao eixo x, indicamos I a intersecção de R ao eixo x. A tangente do ângulo é denominada em inclinação ao coeficiente angular de R. Aqui agora a gente vai falar de coeficiente angular, de inclinação. Se R não é paralela ao eixo x ou a y, a gente indica essa inclinação aqui por I. E a tangente do ângulo denominada, a tangente desse ângulo aqui, é denominada inclinação ou coeficiente angular dessa reta. É a inclinação dessa reta ou o coeficiente angular dela. Indicaremos o coeficiente angular por m igual a tangente de alfa. Alfa é o ângulo formado pela reta e o eixo x. Se R é paralela ao eixo x, a inclinação de R é nula, ou seja, se ela é paralela ao eixo x, ela não tem inclinação. Devemos considerar alguns casos para o valor de alfa. Primeiro, quando alfa é igual a zero. Se alfa é igual a zero, então m é igual a zero, ou seja, R é paralelo ao eixo x, foi o que a gente acabou de falar. Segunda, quando alfa é um ângulo agudo. Se alfa é um ângulo agudo, é maior que zero e menor que 90, então, se o ângulo é agudo, então m é positivo. Quando alfa é obtuso. Quando alfa é obtuso, é quando o ângulo é maior que 90 e menor que 180. Então, nesse caso, se o ângulo é obtuso, então m é negativo. M sempre vai ser negativo quando o ângulo for obtuso, estiver entre 90 e 180. E positivo quando estiver entre 0 e 90. E nulo quando for alfa igual a zero. Quando o ângulo é reto, se alfa é igual a 90 graus, então R é uma reta vertical. E como não existe tangente de 90, não tem coeficiente angular, ou seja, M não está definido quando alfa é igual a 90. Ou seja, quando alfa é igual a 90 graus, M não está definido, porque não existe tangente de 90 graus. Podemos calcular o coeficiente angular de uma reta R em três situações distintas que veremos a seguir. Primeiro caso, quando conhecemos o ângulo da reta R. O ângulo da reta R, dado por alfa, quando conhecemos alfa, basta calcular m igual a tangente de alfa, não tem segredo. Desse aqui, para determinar o coeficiente angular, é o mais fácil, é só calcular a tangente do ângulo, quando você tem um ângulo. Por exemplo, determinar o coeficiente angular da reta R para os seguintes casos. Quando alfa é igual a 30 graus. Então, como m é igual a tangente de alfa, então m é igual a tangente de 30, então m é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, o coeficiente angular ou a inclinação é igual a raiz de 3 sobre 3. Letra B, quando alfa é igual a 45,
m, sabendo que m é igual a tangente de alfa, então m é igual a tangente de 45. Então a inclinação é igual a 1, porque a tangente de 45 é igual a 1. C quando alfa é igual a zero, foi um exemplo que a gente falou agora há pouco, um dos casos que a gente deveria considerar. Sabendo que m é igual a tangente de alfa, como m é igual a tangente de zero, então m é igual a zero. Só de ter lembrado lá naquele caso que sabia que o ângulo é igual a zero, não tem coeficiente angular. O coeficiente angular é nulo. Quando conhecemos dois pontos distintos da reta R, A e B. A reta R, não perpendicular ao x, apresenta o mesmo coeficiente angular em qualquer um de seus segmentos. Ou seja, examinando o segmento AB, podemos determinar a tangente de alfa através do triângulo formado pelos pontos A, B e C. Usando relações trigonométricas aqui, nós vamos conseguir determinar quem é o coeficiente angular, ou seja, a tangente desse ângulo alfa aqui. M é determinado por m é igual a tangente de alfa, que é y2 menos y1 sobre x2 menos x1, onde x1 é diferente de x2. Nós temos o seguinte, que qual que é a fórmula da tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Por isso essa fórmula aqui. Nós estamos calculando a tangente de alfa, a inclinação, no caso, a partir disso aqui, das relações trigonométricas, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Determine o coeficiente angular da reta para os seguintes pontos: A e B. Temos que a fórmula é dada por isso aqui, fórmula do coeficiente angular. Temos que x1, y1 é isso aqui, x2, y2 é isso aqui. Substituição direta, substituir esses valores aqui, que vai ficar 9 menos 3, 4 menos 1. 9 menos 3 é igual a 6, 4 menos 1 é igual a 3. Então vai ficar 6 sobre 3, que vai ficar igual a 2. Logo, m é igual a 2. Letra B, ponto A, 4 e 5, e o ponto B, 1 e 1. Mesma coisa, a substituir nessa fórmula, que vai ficar 1 menos 5 e 1 menos 4. Que vai ficar menos 4 sobre menos 3, que vai ficar 4 sobre 3. O coeficiente angular da reta que passa pelos esses dois pontos é isso aqui. M igual a 4 sobre 3. Letra C, os pontos 9 e 4, B, 10 e 7. M é igual, substituição comum, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. 7 menos 4, 10 menos 9. 7 menos 4 é igual a 3. E 10 menos 9 é igual a 1. Fica 3 sobre 1, que fica igual a 3 sobre 1, que é igual a 3. Dá na mesma. O coeficiente angular para esses dois pontos é igual a 3. E temos o terceiro caso, quando conhecemos a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a zero. Como chegamos na equação geral da reta utilizando a condição de alinhamento de três pontos, então temos que a gente chegou na equação geral da reta utilizando essa condição de alinhamento de três pontos. Então, como temos isso aqui, disso aqui conseguimos chegar nisso, então temos que ax mais by mais c igual a zero. Sabemos que m é igual a tangente de alfa, que é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Como a é igual a y2 menos y1 e b é igual a x2 menos x1, então temos que m também pode ser escrito dessa forma, como a variação de ΔY, ou como menos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então é a mesma coisa que menos A sobre B. Tendo a reta dessa forma aqui, é a mesma coisa que menos A sobre B. M igual a menos A sobre B. Exemplos, calcula o coeficiente angular das seguintes retas. Para a primeira reta, como temos que M é igual a menos A sobre B, então vai ficar menos 9 sobre menos 3.
que vai ficar vai ficar 3, porque o menos com menos se anulam e o 9 dividido por 3 é igual a 3. Letra B, 7x mais y menos 3 é igual a 0. Como m é igual a menos a sobre b, então vai ficar menos 7 sobre 1. Porque aqui é a, porque aqui é b, que é igual a menos 7. Como c é igual a 3x menos 5y menos 4 igual a 0, sabendo que m é igual a menos a sobre b, e sabendo que a é igual a 3 e b é igual a menos 5, então vai ficar menos 3 sobre menos 5, que vai ficar 3 sobre 5. Então, m para essa reta aqui, o coeficiente angular dessa reta aqui, é igual a 3 sobre 5. Equação reduzida da reta. Dada a equação da reta ax mais by mais c, podemos determinar a equação reduzida de R isolando y em função de x. Ou seja, você tem essa equação aqui, você só isola y em função de x. Tem essa equação, isola y, isola o termo de y para o outro lado, isola y. Essa equação para b é diferente de zero, onde consideramos m igual a menos a sobre b como coeficiente angular e n igual a menos c sobre b como coeficiente linear da reta R. Então, podemos escrever que y é igual a mx mais n, que é a equação reduzida de R. Observação: as retas paralelas ao eixo y não possuem equação reduzida, pois como b igual a zero, a equação geral não se reduz na forma ax mais c igual a zero. Conhecendo a equação geral da reta R, obtenha a equação reduzida e determine quem é m e n. Letra A, x mais 3y menos 6 igual a zero, equação geral da reta R. Primeiro passo, vamos isolar o y, passando o x e o menos 6 para o outro lado da igualdade. Então, 3y é igual a 6 menos x. Então, y é igual a 6 sobre 3 menos x sobre 3. Então, y é igual a menos x sobre 3 mais 2. Ou seja, m é igual a menos 1/3 e n é igual a 2. Porque aqui é a parte que é mx mais n. Mx é isso aqui, m e n é o 2. Letra B, a reta 2x menos 3y menos 12 igual a 0. Primeiro isolamos o y, passamos o y para o outro lado da igualdade, que fica 3y igual a 2x menos 12. Daí, passamos o 3 dividindo do outro lado da igualdade, que fica 2x sobre 3 menos 12 sobre 3. Que y fica 2x sobre 3 menos 4. Então, m vai ser 2 sobre 3 e n vai ser menos 4. mx menos 4, que é a fórmula da equação reduzida da reta. Equação da reta conhecida, um ponto e coeficiente angular. Caso uma reta paralela ao y passe por um ponto A conhecido e tenha coeficiente angular m, podemos determinar a equação dessa reta da seguinte forma. Considerando P um ponto genérico onde P é diferente de A, onde o ponto P tem que ser diferente do ponto A, então m é igual a y menos y0 sobre x menos x0. Então, multiplicando isso aqui por isso aqui, temos que y menos y0 é igual a m de x menos x0. Essa é a equação para da reta quando a gente conhece um ponto e o coeficiente angular. Caso a reta seja paralela ao eixo y, consideramos x igual a x0.
Determine a equação reduzida da reta que passa por A e apresenta o coeficiente angular m para, no primeiro caso, o ponto A menos 6 e 1, menos 6 e 4, perdão, e m igual a menos 1. Substituindo os valores na equação que a gente obteve anteriormente, que é y menos y0, que é igual a m vezes x menos x0, temos o seguinte. Só substituir, temos que x0 e y0 é isso aqui. Então, aqui vai ficar y menos 4, que é igual a menos 1, que substitui aqui, x mais 6, porque o menos 6 com menos x fica mais 6. Com menos daqui com menos daqui. Então fica y menos 4 menos x menos 6, multiplicando o menos 1 aqui. Daí, isolando o y, fica y igual a menos x menos 2, que é a equação reduzida da reta que passa por A e tem coeficiente angular m igual a menos 1. Segundo exemplo, mesma coisa, determinar a equação reduzida da reta quando a gente tem um ponto e o coeficiente angular. Como dessa vez o ponto é o ponto A, 2 e 6, e o coeficiente angular é igual a m igual a meio, a gente substitui naquela fórmula, que y menos y0 é igual a m de x menos x0. Substituindo, fica o y menos 6, que é igual a meio vezes x menos 2. Só substituição. Daí vai ficar y menos 6 é igual a x sobre 2 menos 1. Daí, isolando o y, fica y é igual a x sobre 2 menos 1 mais 6. Então, y é igual a x sobre 2 mais 5, que é a equação reduzida da reta que passa por A, pelo ponto A, e tem coeficiente angular igual a meio. É isso aqui. É bem simples, é só substituir o valor do ponto, o valor do coeficiente angular, e calcular e isolar y. Depois que você isola y, você achou a equação reduzida da reta. Agora para a letra C. Mesma coisa, substituindo os valores na equação, nós temos, vai ficar y menos 3 é igual a menos 5 vezes x, que é x0 e y0. Y menos 3, que é igual a menos 5 vezes x, só que como aqui é zero, ignora esse termo. Vai ficar y menos 3 é igual a menos 5x. Isola o y, passa o 3 para o outro lado, fica y igual a menos 5x mais 3, que é a equação reduzida da reta que passa pelo ponto A, que é 0,3, e tem coeficiente angular m igual a menos 5. Simples, como eu disse, é só pegar o valor do ponto e do valor do coeficiente angular, da inclinação, e substituir na fórmula, e depois isolar y. Não tem segredo nisso aí. Retas paralelas. Duas retas R e S são ditas paralelas se somente se ambas possuírem o mesmo coeficiente angular. A notação é R e S é denotado por R barra S. Isso aqui é a barra invertida, no caso. Se você pode notar duas retas quando são paralelas dessa forma, R barra S, por esse símbolo aqui. Isso aqui, duas retas paralelas, elas possuem o mesmo ângulo. Se elas possuem o mesmo ângulo, a tangente de αr é igual à tangente de αs. Então, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S, ou seja, a inclinação de R é igual à inclinação de S. Ou seja, duas retas são paralelas se as inclinações delas são iguais. Se a inclinação de R for igual à inclinação de S, então essas retas são ditas paralelas. Logo, duas retas são paralelas quando MR é igual a MS. Primeiro exemplo, temos R igual a 2x menos y mais 20 igual a 0 e S igual a 2x menos y mais 1 igual a 0. Para determinar se elas são paralelas ou não, nós devemos verificar se elas têm o mesmo coeficiente angular ou não. Então, nesse caso, vamos isolar y em cada caso. Isolando y no primeiro caso, vai ficar y igual a 2x mais 20.
E no segundo caso, y é igual a 2x mais 1. Só passar o y para o outro lado da igualdade invertendo o sinal. Daí, o coeficiente angular sempre é o que acompanha o termo que está com x. Então, no primeiro caso, o mr, que é o coeficiente angular ou a inclinação de r da reta r, é igual a 2. E para a reta S, o ms, com a inclinação da reta S, também é igual a 2, porque é o 2 que acompanha o termo x aqui. Então, logo, como mr é igual a ms, as retas são paralelas. Letra B, mais uma vez, temos as duas retas novamente e determinar se elas são paralelas ou não. Como a reta R é igual a x menos y menos 3 igual a 0, e a reta S é igual a 2x menos 2y mais 3 igual a 0, isolando y na primeira, temos só passar y para o outro lado da igualdade. Vai ficar y é igual a x menos 3. E no segundo caso, mais uma vez, isolando y outra vez. Vai ficar y é igual a x mais 3 sobre 2. Nesse caso aqui, o mr vai ser igual a 1, porque o termo que acompanha o x vai ser igual a 1, então a inclinação da reta r é igual a 1. E no segundo caso, o ms também vai ser igual a 1, porque o termo que acompanha o x aqui é 1 e a inclinação da reta s é 1. Logo, como mr é igual a ms, as retas são paralelas. Mais um exemplo, letra C. 4x menos 3y mais 7 igual a 0. A reta R e a reta S é 2x menos 3y mais 7 igual a 0. Mais uma vez, isolando y no primeiro caso ali, só passar para o outro lado e passar o 3 dividindo por todos os termos, vai ficar y igual a 4 sobre 3x mais 7 sobre 3x. No segundo caso, mais uma vez também isolando y e passando o 3 dividindo, vai ficar y igual a 2 sobre 3x mais 7 sobre 2. Então, o coeficiente angular de mr vai ser, que é a inclinação de r vai ser 4 sobre 3, e a inclinação de s vai ser 2 sobre 3. Como mr é diferente de ms, logo as retas não são paralelas. Retas coincidentes. A definição de retas coincidentes é a seguinte: caso R e S tenham coeficientes angulares iguais, mr igual a ms, e os coeficientes lineares iguais, então elas serão coincidentes, consideradas coincidentes, ou seja, R vai ser igual a S, uma reta vai ser igual a outra, pois somente se mr for igual a ms e nr for igual a ns. Exemplo: as retas R e S. R é igual a x mais 2y menos 5 igual a 0 e S 2x mais 4y menos 10 igual a 0 são coincidentes, pois, isolando y na primeira reta, temos que vai ser menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Só isolar o y. Logo, o mr vai ser menos 1 sobre 2 e o nr vai ser 5 sobre 2. Na segunda reta, isolando y, não tem que y vai ser igual a menos 2x sobre 4 mais 10 sobre 4. Só isolar o y ali. Logo, o mr vai ser menos meio, 2 sobre 4, que é a mesma coisa que menos meio, mais 5 sobre 2. Como mr igual a ms e nr igual a ns, logo as retas são coincidentes. Retas concorrentes. Duas retas R e R são concorrentes quando apresentam coeficientes angulares diferentes, ou seja, apresentou coeficiente angular diferente, é concorrente. Duas retas R e S. O ângulo αS da reta S é diferente do ângulo αR da reta R. Quando o ângulo αR é diferente do ângulo αS, ou seja, quando o ângulo dessas duas retas são diferentes, ou seja, quando o ângulo dessas duas retas são diferentes, então a tangente de αR é diferente da tangente de αS. Então, o coeficiente angular, a inclinação da reta R é diferente da reta S. Logo, esse símbolo aqui, R vezes ou x'S, significa quando duas retas são concorrentes, ou seja, R é concorrente a S e S é concorrente a R.
Logo, duas R e S são concorrentes se e somente se a inclinação de R for diferente da inclinação de S. A inclinação da reta R for diferente da inclinação da reta S. Observação: duas retas R e S também são concorrentes quando apenas uma delas tem coeficiente angular. Ou seja, por exemplo, uma reta tem coeficiente angular e a outra não tem. Isso aí já é o suficiente para que duas retas sejam concorrentes. Exemplo: as retas R e S. R é igual a 4x menos y mais 1 igual a 0. E S é igual a 7x menos y mais 4 igual a 0. São concorrentes, pois aqui já está bem visível isso aqui. É só você isolar o y, quer passar o y para o outro lado aqui nas duas. Vai ter que aqui vai ficar 4x mais 1 e aqui 7x mais 4. 4x mais 1, mr igual a 4. 7x mais 4, ms igual a 7. Como mr é diferente de ms, as retas são concorrentes. Observação: se duas retas não são paralelas, elas são concorrentes, ou seja, você fez a verificação para ver se a reta é paralela. Se a reta não for paralela, ela vai ser concorrente, não tem para onde fugir. Retas perpendiculares. Caso as retas R e S não verticais apresentem o produto de seus coeficientes angulares iguais a menos 1, serão considerados perpendiculares entre si. Por exemplo, duas retas, αS e αR, os ângulos entre elas. Então, MS vai ser igual a menos 1 sobre MR, que seja o produto dos dois ser igual a menos 1. Então, R é perpendicular a S se somente se MR vezes MS for igual a menos 1. Observação: um caso particular de perpendicularismo ocorre quando uma das retas tem coeficiente angular igual a 0 e a outra não tem coeficiente angular. Ou seja, se uma das retas tem coeficiente angular igual a 0 e a outra não tem coeficiente angular, as retas são perpendiculares também. É o único caso onde isso acontece. É isso aqui. A reta tem coeficiente angular igual a 0 e aqui não tem coeficiente angular. Classifica as retas conforme as posições relativas. No primeiro exemplo, temos R igual a x menos 5y mais 3 igual a 0. E S é igual a 5x mais y menos 1 igual a 0. Isolando o y da primeira reta, temos que fica y é igual a passo y para o outro lado e passo o 5 dividindo. Daí fica y igual a x sobre 5 mais 3 sobre 5. Ou seja, a inclinação de R é igual a 1 sobre 5, 1 quinto. Agora, isolando o y na segunda equação, passo o 5x menos 1 para o outro lado da igualdade. Fica y igual a menos 5x mais 1. Ou seja, o coeficiente angular de S, a inclinação de S, é igual a menos 5. Então, determinando o produto de ms vezes mr, é igual a 1 sobre 5 vezes menos 5, que é igual a menos 1. Logo, as retas são perpendiculares, porque essa condição aqui foi válida. A inclinação de uma vezes a inclinação da outra foi igual a menos 1, então elas são perpendiculares. Letra B. Temos primeiro a reta R, x mais 2y menos 1 igual a 0. E a reta S, 4x menos 2y mais 12 igual a 0. Isolando o y na primeira reta, passando o x menos 1 para o outro lado da igualdade, dividindo por 2, temos que y é igual a menos x sobre 2 mais meio. Logo, a inclinação da reta R vai ser igual a menos meio. Isolando o y na reta S, passando o y para o outro lado da igualdade, dividindo por 2, fica y é igual a 2x mais 6. Logo, a inclinação de S é igual a 2. Determinando o produto mr vezes ms, mr é menos meio vezes 2, que é ms. Logo é menos 1. Logo as retas são perpendiculares. Ângulo entre duas retas.
Considere duas retas distintas e concorrentes do plano, R e S não perpendiculares entre si. As duas retas formam um ângulo entre si, denominamos esse ângulo por alfa. Ou seja, você tem a reta S e a reta R. Então as duas retas formam um ângulo entre si, que é o ângulo alfa, onde a tangente de alfa é igual ao coeficiente angular, a inclinação de S menos a inclinação de R sobre 1 mais a inclinação de S vezes a inclinação de R, onde MS e MR são os coeficientes angulares da reta SR. Coeficientes angulares ou inclinações, dá na mesma, só questão de nome. Caso uma das retas seja vertical, não existe coeficiente angular da reta, ou seja, nesse caso o ângulo alfa passa a ser calculado por tangente de alfa é igual a 1 sobre MR. Então, se a gente quer calcular o ângulo entre duas retas, ou a gente calcula pelaquela forma anterior, ou calcula por essa. Sempre vai dar certo isso aqui. Essa aqui vai ser caso não exista o coeficiente angular da reta. Nesses casos aqui, quando a reta é vertical. Determine o ângulo formado entre as retas R e S. No primeiro caso, temos que a reta R é 2x menos y menos 2 igual a 0. E no segundo caso, temos que a reta S é x menos 3y mais 6 igual a 0. Primeiro, calculando os coeficientes angulares, temos que MR é menos A sobre B. Então, A, no primeiro caso, é 2 e B é menos y. Então, vai ser menos 2 sobre menos 1. O menos daqui vem aqui em cima, menos 2 sobre menos 1, que é igual a 2. E depois MS é igual a menos A sobre B também. Então vai ser menos 1 sobre menos 3, que vai ser igual a 1 terço. Substituindo na primeira fórmula, como nenhuma das retas tem coeficiente angular igual a 0, então tangente de alfa é igual a MS menos MR sobre 1 mais MS vezes MR. Então vai ser só substituir, substituição direta. MR aqui menos MS sobre 1 mais MR vezes MS. 2 menos 1 terço é igual a 5 sobre 3. E 1 mais 2 terços, porque 2 vezes 1 terço é 2 terços, também é igual a 5 sobre 3. Como aqui o resultado vai ser positivo e aqui o resultado vai ser positivo, nós podemos tirar do módulo, que vai ficar 5 sobre 3 sobre 5 sobre 3, que é igual a 1. Qual é o ângulo que a tangente de alfa é igual a 1? É o ângulo de 45 graus. Então, alfa é igual a 45 graus. Então, o ângulo formado entre essas duas retas é de 45 graus. Segundo exemplo, R é igual a 2x menos 9 igual a 0. E S é igual a raiz quadrada de 3x mais y menos 2 igual a 0. Verificando aqui que na reta R, nós vemos que o termo que multiplica o y é 0. Como o termo que multiplica o y é 0, a reta não possui coeficiente angular. Como a reta não possui coeficiente angular, temos que usar essa fórmula aqui, que tangente de alfa é igual a 1 sobre a inclinação de S. Que uma das retas, no caso a reta R, não apresenta coeficiente angular, não apresenta inclinação. Então, temos a reta S, isolando o y nela, passando raiz 3 vezes x menos 2 para o outro lado da igualdade, temos que y é igual a menos 3 raiz de 3 vezes x mais 2. Logo, a inclinação de S é menos raiz de 3. Então, calculando, tangente de alfa é igual a 1 sobre a inclinação de S. Tangente de alfa é igual a 1 sobre menos raiz de 3, raiz quadrada de 3. Como aqui é o módulo, tiramos a raiz como positiva, fica 1 sobre raiz de 3. Fatorando isso, fica 3 raiz de 3. E qual que é o ângulo onde a tangente de alfa é 3 raiz de 3? O ângulo é 30 graus. A letra C, temos a reta R, que é 4x mais 3y menos 8 igual a 0.
e a reta S, que é x mais 7y menos 27 igual a zero. Então, temos que a MR, como as duas retas têm coeficiente angular, podemos usar aquela primeira fórmula. Temos que MR é igual a menos A sobre B, temos que A é igual a 4 e B é igual a 3, então vai ficar menos 4 sobre 3. E temos que MS é igual a menos A sobre B, que nem estava lá. Só que vai ficar menos, como A é igual a 1 e B é igual a 7, vai ficar igual a menos 1 sétimo. Substituindo naquela primeira fórmula, temos que ms menos o tangente de alfa é igual ao módulo de ms menos mr sobre 1 mais ms vezes mr. Substituindo, fica. Resolvendo essa expressão, resolvendo isso aí, vamos chegar nisso aqui, 25 sobre 21 sobre 25 sobre 21, que é igual a 1. Mais uma vez, a tangente de alfa é igual a 1, então alfa é igual ao ângulo de 45 graus. Simples, né? Não tem segredo. Aqui a ideia disso aqui é a seguinte, é você determinar, ver se as duas retas têm coeficiente angular. Se as duas retas têm coeficiente angular, você usa essa fórmula aqui. Se as duas retas não têm coeficiente angular, usa aquela fórmula anterior. Circunferência. Considerando a circunferência de raio R, centro C, x0 e y0, num dado plano, podemos obter a sua equação reduzida, ou seja, podemos obter a equação reduzida da circunferência. Se um ponto qualquer P de x pertence à circunferência, então temos o centro da circunferência e temos um ponto P de x qualquer. Então a distância do ponto até o centro é igual a r, é igual ao raio do círculo. Então é só calcular a fórmula de distância que a gente conhece comum, que é igual a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, isso é igual a r. Então, eleva ao quadrado os dois lados, então x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado, onde x0 e y0 são coordenadas do centro e r pertence aos números reais diferentes de zero positivo. É a medida do raio. Isso aqui é a equação reduzida da circunferência. Isso aqui, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Exemplos: determine a equação reduzida da circunferência que tem raio R e centro C para os seguintes casos. Nesse caso, R é igual a 3 e C é igual a 3 e 3. É só substituição de fórmulas aqui, não tem segredo. Substituindo na equação x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado, temos. Só substituir. Só colocar aqui o 3 aqui, o 3 aqui e o 3 aqui. Então vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 9. Isso aqui é a equação reduzida da circunferência. Letra B, R igual a 1, C igual o ponto C igual a 1 e 5, que é o centro de circunferência. Substituindo na equação, temos só substituir, que vai ser x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado é igual a 1. Não tem segredo isso aqui. Letra C, R igual a 7 e o centro da circunferência está na origem. Substituindo na fórmula, vai ser x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é igual a 7 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a x quadrado mais y quadrado igual a 49. A aula de geometria analítica foi isso. Qualquer dúvida, revejam a aula, olhem de novo os exemplos e até a próxima aula.